Você não passa de um fardo. Saia. Nunca imaginei, em toda a minha vida, que seria expulsa da casa dos meus pais no dia do meu aniversário. Hoje completo 28 anos. Uma festa organizada por eles mesmos. Um dia que deveria ser alegre. Vesti meu vestido e estendi a mão para abrir a porta da sala de estar. O ar estava frio, como agulhas tocando meu rosto. Mas assim que entrei, senti que algo estava errado. Eu não esperava balões ou presentes carinhosos, mas as luzes da sala estavam acesas demais, e o pequeno grupo de amigos e parentes exibia sorrisos tensos e desconfortáveis. Minha mãe se ocupava em arrumar a mesa, evitando cruzar o olhar comigo. Meu pai, já com um copo de uísque na mão, sorria enquanto tomava o segundo gole. Forcei um sorriso para os convidados e me sentei em uma cadeira vazia. A tensão pairava no ar. As conversas seguiam trêmulas, acompanhadas de risadas forçadas. O tilintar dos copos parecia alto demais. Nenhum dos dois me desejou feliz aniversário. Não houve calor, apenas gestos mecânicos. Fiquei olhando para o bolo intocado no canto. Algo estava por vir. Eu deveria ter percebido. Meu pai nunca perdia a chance de ser cruel em público. No meio da festa, ele ergueu o copo e se levantou, chamando a atenção de todos. Com um sorriso experiente, fez sinal para minha mãe trazer algo. Era um chapéu. Achamos que a nossa querida Catherine merece uma coroa especial, ele anunciou. Meu coração acelerou. Por um breve segundo, o tempo congelou. Minha mãe colocou o chapéu na minha cabeça. Estava escrito, apenas um fardo. Risadas explodiram. Procurei o rosto da minha mãe, desesperada por qualquer sinal de que aquilo era apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas ela não me olhou nos olhos. Eles planejaram tudo. Aquilo não era uma celebração. Era uma execução. Tirei o chapéu lentamente. Todos os olhos estavam sobre mim. Esperando. Esperando lágrimas, súplicas, um colapso que justificasse a crueldade. Você não passa de um fardo. Saia, disse meu pai. Você já é adulta, acrescentou minha mãe, com irritação na voz. Não deveria mais morar aqui. Está na hora de seguir sua vida. Você tem razão, mãe, respondi. Você está absolutamente certa. Mas poderiam simplesmente ter dito saia. Por que precisava ser uma execução pública? Não seja tão dramática, zombou meu pai. Você é ingrata, depois de tudo que fizemos por você. Eu entendo, disse por fim. Minha voz estava calma. Surpreendentemente calma. Vou embora esta noite. Mas vocês não fazem ideia do que estão prestes a perder. Olhei para os convidados. Evitavam meu olhar e encaravam o chão, as paredes, qualquer lugar, menos a mim. Todos, exceto um. Jack, meu namorado, foi o único que me olhou nos olhos. Os dele estavam cheios de raiva e compaixão. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça. Meu pai sorriu. Triunfante. Virei-me e subi as escadas sem olhar para trás. Cada passo meu tinha um propósito. Entrei no meu quarto, fechei a porta atrás de mim e troquei o vestido formal por um jeans e um suéter. Peguei minha mala, que já estava meio pronta, e comecei a colocar o restante dos meus itens essenciais dentro. Então, meus olhos se prenderam à foto na parede. Era eu com meus pais no dia da minha formatura, todos sorrindo, orgulhosos. Naquele dia, meu pai me entregou um envelope pequeno. Dentro, os documentos da hipoteca. Um novo começo, ele disse. Eles colocaram o financiamento da casa inteiro no meu nome. Meu primeiro salário desapareceu tentando salvá-lo e aquilo foi só o começo. Alguns meses depois, ele veio com outra. Preciso de uma ajudinha, Catherine. Só uma dívida pequena. Quanto? Perguntei. 15.000, respondeu. Um probleminha com jogos de azar. Fiquei em choque. Eu sabia que eles estavam com dificuldades, mas, jogo? Se eu não pagar, ele disse, gente perigosa pode se envolver. Eu criei você. Paguei sua faculdade. Só tô pedindo essa ajuda, só dessa vez. Sob o peso da culpa e da pressão emocional,
Usei minhas economias de emergência para cobrir a dívida dele, dinheiro que juntei aos poucos durante a faculdade, em empregos de meio período. Depois veio o problema com o carro da minha mãe, que descobri, mais tarde, ter sido usado para uma cirurgia plástica. Uma emergência médica que, na verdade, era mentira. O tal investimento andou meu pai? Mais uma dívida de jogo disfarçada. No início, achei que eram apenas coincidências infelizes. Mas, com o tempo, o padrão ficou impossível de ignorar. Eles estavam sempre se aproveitando da minha gentileza. Sempre que eu era promovida, ou recebia um bônus, surgia uma nova emergência financeira. E, mesmo assim, eu continuava pagando a hipoteca da casa deles. Sempre que eu comprava algo para mim, uma roupa nova, uma viagem rápida, até mesmo um almoço, eles me chamavam de egoísta e ingrata. Tentei impor limites mais de uma vez. Mas a chantagem emocional sempre voltava. Desistimos de tudo por você. Família de verdade se apoia. Eles sabiam exatamente onde apertar para ativar minha culpa, me fazendo sentir que eu estava sempre em dívida com eles. Conhecer o Jack mudou tudo. Ele viu minha situação de fora e teve coragem de dizer a verdade: meus pais estavam me explorando financeiramente. No começo, eu não quis acreditar. A ideia de que meus próprios pais faziam isso intencionalmente parecia absurda. Mas Jack me incentivou a assumir o controle das minhas finanças. Quando finalmente o fiz, a verdade me atingiu em cheio. Nos últimos 5 anos, a maior parte da minha renda tinha ido direto para eles. Isso não é amor, Catherine, Jack disse com ternura. Isso é exploração. E, aos poucos, comecei a ver tudo sob uma nova perspectiva. Lembrei disso agora, enquanto abria meu laptop e fazia login na minha conta bancária. Meus dedos hesitaram por apenas um segundo. Cancelei o pagamento automático da hipoteca. Eu tinha acabado de desmontar a estrutura financeira da vida deles. Transfiro o restante do dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal. Então, uma batida na porta. A voz de Jack. Catherine? Está tudo bem? Posso entrar? Abri a porta. E deixei ele entrar. Ele olhou ao redor do quarto e entendeu tudo de imediato. Precisa de ajuda com as malas? Perguntou com simplicidade. Obrigada, respondi. Mas ainda tem uma última coisa que preciso fazer. Ele voltou os olhos para a tela do meu laptop, e uma compreensão silenciosa passou por seu rosto. Colocou a mão no meu ombro. Você tem todo o direito de fazer isso, Catherine. Depois do que eles fizeram com você? Ele balançou a cabeça. Não há palavras. Fico imaginando como vão reagir a admitir. Mas sei que não vai ser bonito. Já me machuquei o suficiente. Vem ficar comigo, Jack ofereceu. A partir de hoje. Tem um quarto de hóspedes. Fica lá o tempo que quiser até decidir seu próximo passo. Obrigada, disse com sinceridade. Não tem mais nada aqui que vale a pena ficar. Ele me abraçou com força. Você está fazendo a coisa certa, Catherine. Você é forte. Você é corajosa. E, acima de tudo, você não está sozinha. Ele pegou minha mala, e descemos juntos. A festa já tinha acabado completamente. A maioria dos convidados havia ido embora. Meu pai estava desmaiado numa cadeira, bêbado. Minha mãe encarava a taça de vinho, imóvel. Quando passamos por ela, levantou o olhar, mas não disse uma única palavra. Na porta da frente, parei e olhei para dentro uma última vez. As memórias vieram: manhãs de Natal, churrascos no quintal no verão, fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Uma casa que, com o tempo, deixou de ser lar. Amor e confiança tinham se transformado em manipulação financeira. Adeus, sussurrei. E saí. O som da porta se fechando atrás de mim pareceu selar o último capítulo da minha vida antiga. Meses se passaram. Até que, certa manhã, meu celular vibrou de forma insistente. Olhei para a tela e minha calma se desfez. 27 chamadas perdidas. Todas dos meus pais. E mais algumas de números desconhecidos, provavelmente parentes, talvez vizinhos. Eles haviam se unido contra mim.
Não ouvi os recados de voz imediatamente. Apenas encarei as notificações, sentindo a velha culpa começar a borbulhar, mas mantive a firmeza. Deitada na cama, digitei a primeira mensagem. Meu primo Howard recebeu um aviso: a hipoteca não foi paga. O tio George está quebrando móveis. A tia Susan teve um colapso dramático. Desliguei o celular. Não respondi. Não me apressei para consertar o caos deles. Não dessa vez. Uma nova notificação. Outra mensagem de voz. A curiosidade venceu. Apertei o play no Viva Voz. A voz da minha mãe tremia. Por favor, foi um terrível mal-entendido. Você não nos deixaria assim. Liga pra gente, conta o que houve. Podemos conversar. Somos uma família. Fechei os olhos por um instante e deixei as palavras dela se dissolverem no quarto banhado pelo sol. É impressionante como uma farda se transforma em por favor, nos ajude assim que o pagamento da hipoteca deixa de cair na conta. Uma mensagem do meu pai. Você vai se arrepender de trair sua família assim. Sem afeto. Sem confusão. Apenas uma raiva fria e ameaçadora. Outra vibração. Uma mensagem da tia Linda. Você realmente abandonou seus pais? Depois de tudo que eles sacrificaram pelo seu sucesso, é assim que você demonstra gratidão? A saúde do seu pai está piorando rapidamente. Ele não come há 48 horas. De repente, o celular parecia pesar 450 quilos. Um nó se formou no meu estômago. A culpa agiu com precisão cirúrgica, rompendo as defesas que levei anos para construir. Era como se estivesse ali o tempo todo, à espreita, esperando por um momento como esse. Reli a mensagem. Mais de uma vez. E se eles estivessem mesmo sofrendo? E se eu tivesse sido dura demais? A culpa foi crescendo ao longo do dia. A mensagem da tia Linda foi só o começo. As ligações vieram em sequência. Parentes que mal falavam comigo agora tinham opiniões urgentes. Você entende a gravidade do estado do George? Disse a tia Wendy em uma mensagem de voz, com a voz cortante. Sim, famílias têm desentendimentos, mas esse tipo de abandono ultrapassa qualquer limite moral. Você já pensou no estado emocional frágil da sua mãe? Disse o tio Tom em outra. Esse estresse pode levá-la a um colapso completo. Cada mensagem minava minha convicção. Talvez eu estivesse sendo insensível. Talvez eu fosse a vilã. Talvez. Então, outro zumbido. Uma mensagem de Howard. O tio George está surtando. A tia Susan pode acabar no hospital se isso continuar. Olhei para a tela. E, de repente, a ficha caiu com força. Aquilo não era reconciliação. Não era um pedido de desculpas. Não era responsabilidade. Era manipulação. Era estratégia. Um novo ato de um teatro antigo. Eles não sentiam falta de mim. Sentiam falta do meu dinheiro. Desta vez, deixei essa verdade afundar completamente. Anos de sacrifício unilateral. Ajuda nunca reconhecida. Doações sem fim. Na esperança de que, um dia, viesse gratidão de quem não sabia nem o que isso significava. E, pela primeira vez, não doeu mais. O que eu sentia agora era claro. Cristalino. Frio. Verdadeiro. Jack não disse nada no início. Apenas me entregou uma caneca quente e sentou ao meu lado. Você está bem? Ele perguntou com suavidade. Já deu, respondi. Não posso mais deixar as mentiras deles passarem em silêncio. Ele assentiu. Para proteger sua paz, disse seu nome, você precisa dizer a verdade. Eu tinha 5 anos de documentos organizados em pastas. Pagamentos da hipoteca, contas de luz, de água, extratos de cartão de crédito, transferências bancárias incontáveis para cobrir as dívidas de jogo do George. Como advogado, Jack me ajudou a montar tudo em uma apresentação clara, profissional e objetiva. Criamos um cronograma financeiro, mês a mês, desde o dia em que me formei na faculdade até o dia em que saí de casa. Cada dólar que saiu do meu bolso e para qual finalidade. Os totais eram absurdos.
Na média, eu havia pago mais de $1.500 por mês, durante 5 anos, só para mantê-los funcionando. Você vai postar isso publicamente? Jack perguntou. Não balancei a cabeça. Estou compartilhando apenas com a família. Enviei a mensagem com cuidado, uma a uma, para os parentes. Houve tentativas recentes de prejudicar minha reputação. Eu queria evitar expor tudo, mas agora sinto que é necessário contar a verdade. Paguei a hipoteca dos meus pais e cobri muitas das despesas básicas deles. Fiz isso por escolha. Mas, nos últimos tempos, ficou evidente que o relacionamento era unilateral e explorador. No meu aniversário de 28 anos, eles me chamaram de fado e exigiram que eu saísse de casa imediatamente. Os registros financeiros estão disponíveis para qualquer parente que quiser analisá-los. Não guardo o rancor dos meus pais. Desejo, sinceramente, que vivam em paz. Mas, a partir de agora, sem meu envolvimento. Não falarei mais sobre esse assunto. Peço respeito e privacidade. Jack assentiu. Direto, claro, sem emoção. Está perfeito. Acaba aqui, disse. O que vier depois, será problema deles. Em poucas horas, as respostas começaram a chegar. A primeira foi de Howard. Catherine, estou na casa dos seus pais. Mostrei sua documentação para todos. Eles ficaram em choque, especialmente as tias. Ninguém fazia ideia de que você os estava sustentando daquela forma. Depois, uma mensagem da tia Linda. Catherine, acabei de discutir com seu pai. No começo, ele disse que você estava mentindo. Mas quando Tom mostrou os documentos, ele mudou. Falei tudo o que ele precisava ouvir. Ele devia se envergonhar. Podemos conversar? Jack sentou ao meu lado enquanto eu lia a enxurrada de mensagens. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Livre, respondi. Por tanto tempo, eu temi que a versão deles fosse a única que os outros ouviriam. Eles eram barulhentos. Eu era quieta. Obediente. Mas agora, a verdade finalmente veio à tona. Naquele fim de semana, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem do tio Tom. Era uma foto, uma placa de vende-se fincada em frente à casa do George e da Susan. Eles agora enfrentavam uma nova realidade financeira. Teriam que lidar com as consequências das próprias escolhas assim como eu lidei com as consequências das escolhas deles. A verdade havia sido revelada. E, finalmente, era hora de seguir em frente. Os dias seguintes passaram num turbilhão de reconstrução. Mas então, de repente, o dia chegou. Um aviso de entrega, com aparência oficial, chegou pelo correio. Olhei para Jack. Ele arqueou as sobrancelhas ao ler o cabeçalho jurídico e sua expressão mudou de imediato, assumiu o foco profissional. Atravessei o saguão e abri a porta. Um oficial de justiça estava parado ali, com um envelope nas mãos. Catherine Smith? Perguntou, em tom formal. Sim, respondi, tentando manter minha compostura. Ele me entregou o envelope. Notificação judicial concluída. Você foi oficialmente notificada. Os dados de contato para a resposta jurídica estão incluídos. Recebi com calma, fechei a porta com cuidado e examinei o envelope com precisão. Rompi o lacre. Retirei os documentos. Meu pai havia me processado. As acusações eram absurdas e vingativas, mas claramente planejadas. Má conduta financeira, abuso financeiro contra idosos, negligência com um dependente, entre outros absurdos disfarçados de jargão jurídico. Jack, ao meu lado, folheou os papéis e imediatamente entrou em modo litígio. Isso é revoltante, disse ele. Eles estão tentando usar o sistema legal como arma, porque a exploração financeira acabou. De novo não respondi com firmeza, levantando-me com determinação. Não vou me desculpar por defender minha independência financeira. Naquela tarde, nos reunimos com o sócio sênior de contencioso do escritório onde Jack trabalha. Apresentei tudo com método e clareza, de forma profissional, anos de provas, todas meticulosamente organizadas. Cada transferência. Cada recibo. Cada contribuição registrada com precisão. Eles ouviram com atenção,
fizeram perguntas diretas e confirmaram, iriam preparar uma defesa robusta. O caso é sólido, garantiu o sócio-gerente. Francamente, sua base para uma reconvenção não é apenas forte. É incontestável, dada a extensão da exploração financeira. Eu não buscava vingança. Eu queria justiça. Queria minha reputação profissional de volta. Queria minha autonomia reconhecida. Naquela mesma tarde, seguindo a orientação jurídica, assinei uma reconvenção formal. Detalhava anos de coerção emocional e manipulação financeira sistemática. A resposta foi imediata. Minha mãe foi a primeira a ligar. Sua voz ensaiadamente angustiada. Catherine, por favor, você está destruindo esta família. Nós só queríamos te apoiar. Você está exagerando. Mantive o silêncio. Frio. Profissional. Depois veio a mensagem do meu pai, sua última ameaça calculada. Você acha que venceu? O sangue sempre determina o fim da história. Sussurrei para mim mesma, na sala silenciosa. Família não é definida por sangue. É definida por quem reconhece e respeita o seu valor. 3 dias depois, entrei no Tribunal Federal. Carregava uma pasta de couro com documentos legais cuidadosamente preparados. Ao meu lado estavam Jack e o sócio sênior de seu escritório. Na sala de mediação, meu pai estava sentado, a postura rígida diante da mesa de conferência polida. Minha mãe, ao lado dele, remexia-se inquieta, ajeitando um lenço de grife com dedos trêmulos. Ambos pareciam menores do que eu me lembrava. O mediador, nomeado pelo tribunal, explicou com clareza. Ao apresentarem alegações falsas, eles se expuseram a uma responsabilidade séria por difamação e abuso financeiro documentado. Meus registros, detalhados ao longo de anos, sustentavam cada afirmação. O rosto do meu pai ficou vermelho de um tom doentio. Levantou-se de repente, a cadeira rangendo no chão. Isso é assédio, gritou. Ela está manipulando o sistema contra nós. Ninguém respondeu. Minha mãe se curvou para a frente, em um soluço teatral que ecoou de forma estranha no ambiente formal. Eu permaneci em silêncio. Não precisava me justificar. Não mais. Quando saíram furiosos da sala, o mediador se virou para mim e disse, com voz calma. Sua documentação é extremamente convincente. Nunca duvide da sua decisão de se proteger legalmente. Ao deixar o tribunal, cada passo para longe daquele prédio parecia aliviar o peso de anos inteiros. Sem mais explicações. Sem mais culpa. Sem mais desculpas por coisas que nunca foram minha responsabilidade. 6 meses se passaram. Numa tarde fria de inverno, recebemos uma visita inesperada. Tia Linda, irmã do meu pai, apareceu no nosso apartamento sem avisar. Convidei-a para entrar. Ela parecia visivelmente tensa. Catherine, acabei de visitar seus pais, disse ela. Eles estão passando por dificuldades financeiras? Perguntei. Também. Mas não só isso, explicou Linda. George perdeu o emprego. O vício em jogo piorou. Ao que parece, ele usou fundos da empresa. O novo apartamento deles está longe de ser confortável. Susan começou a trabalhar meio período, mas não chega nem perto de sustentar o padrão de vida que tinham antes. Assenti em silêncio. Eles finalmente estavam enfrentando as consequências de suas escolhas. Agora viam quanto meu apoio financeiro havia sido essencial para manter o estilo de vida deles. Linda continuou. A maior parte da família se afastou. Ninguém tolera o que eles fizeram, especialmente agora que todos sabem o quanto você os ajudou. E o que você está me pedindo? Perguntei, direta. Ela suspirou. Nada, Catherine. Só achei que você deveria saber. Eles parecem arrependidos. Pelo menos a Susan. Ela chora todos os dias. George, bom, ele ainda tem muito orgulho. Não chegou lá totalmente, mas até ele está começando a mudar. Eles entraram em contato comigo? Perguntei. Não, respondeu Linda. Estão com medo. Medo de que você os rejeite. A vergonha é grande, principalmente agora que tudo veio à tona.
Fiquei em silêncio por um instante. Durante anos, banquei os desequilíbrios financeiros deles sem um obrigado, sem reconhecimento. E agora, só depois de perderem aquilo que sempre consideraram garantido, é que começaram a entender meu valor. Tia linda, disse com cuidado, obrigada por me contar. Mas agora eu preciso viver a minha própria vida. Preciso seguir em frente. Ela sentiu, o rosto cheio de compreensão. Claro, Catherine. Fico feliz em ver que você está bem. Olhou em volta, observando o meu novo apartamento. Você realmente construiu tudo isso sozinha. Sem depender de ninguém. Tive o apoio do Jack, respondi, sorrindo para ele. Depois que Linda se despediu, Jack se virou para mim. Você acha que vai entrar em contato com seus pais? Fiquei perto da janela, observando o entardecer de inverno cair sobre a cidade. Ainda não sei, admiti com sinceridade. Se estiverem realmente arrependidos, que tomem a iniciativa. Mas não estou feliz por estarem sofrendo. Não era isso que eu queria. Algumas semanas depois, um envelope pequeno chegou ao meu escritório. Dentro, um bilhete escrito à mão. Era da Susan. Querida Catherine. Não sei se esta carta vai chegar até você, mas senti que precisava escrever. Antes de tudo, eu peço perdão. Não existe justificativa para o que fizemos. Nenhuma. Você sustentou nossa vida, pagou nossas dívidas e, em vez de demonstrarmos gratidão, nós a afastamos. Isso é imperdoável. Agora estamos vivendo as consequências das escolhas que fizemos. Só agora, talvez estejamos começando a entender como nossas vidas teriam sido diferentes sem a sua generosidade. George está enfrentando dificuldades, mas começou a mudar. Iniciou terapia para lidar com o vício. Não estou pedindo nada. Nem dinheiro. Nem reconciliação. Só quero que saiba que penso em você. E espero, de coração, que esteja feliz e vivendo a vida que merece. E talvez um dia, se estiver disposta, a gente possa se sentar e conversar. Com carinho, tomando um café. Sua mãe. Li a carta várias vezes. As palavras soavam sinceras, mas depois de anos de manipulação e traição, confiança não se reconstrói com facilidade. Mostrei a carta ao Jack. Ele a leu com atenção e disse, com gentileza: a decisão é sua. Se você quiser se reconectar, eu estarei com você. Se preferir manter distância, também estarei. No fim, não respondi. Silenciosamente, esperei que eles crescessem com essa lição. E continuei aprendendo com as minhas. Escolher a minha paz, em vez da toxicidade deles, não era apenas sobrevivência. Era crescimento. Os dias seguintes foram calmos. Rotinas tranquilas no apartamento de Jack. Fazendo café. Reorganizando meu guarda-roupa. Indo ao mercado gourmet buscar ingredientes frescos. Sem mais viver na expectativa da próxima crise financeira. Sem mais sentir que minha existência era um peso. Era novo. Mas era incrivelmente precioso. Então, um dia, Jack disse: tenho uma surpresa. Ele me levou para uma caminhada ao longo do rio Charles. Até que parou em frente a um banco de madeira e disse: senta aqui. Colocou a mão no bolso. Catherine, desde que você entrou na minha vida, eu aprendi o que é verdadeira força e verdadeira graça. Você me mostrou o que significa ser a melhor versão de si mesmo nas piores circunstâncias. Quando ele se ajoelhou, eu mal consegui conter a emoção. Catherine Smith, você quer se casar comigo? As lágrimas brotaram antes que eu pudesse responder. Sim. O anel era perfeito, simples, elegante, exatamente o que eu escolheria. Eu não tinha esquecido a dor do passado. Mas estava escrevendo uma nova história. Uma história baseada em amor e respeito. Uma história em que velhos padrões jamais se repetiriam. Uma história em que, pela primeira vez, encontrei uma família que eu escolhi. E nesse novo círculo, construído por escolha e não por obrigação, eu finalmente encontrei um lar.